Sobre o livro, no final, acho que é um livro de gestão de tempo. Esse é o assunto do livro. Inclusive, se você está em casa e está revendo certos conceitos, principalmente de gestão de tempo, porque é isso. Tô trabalhando demais, não tô passando tempo com os meus filhos e as crianças crescem, né? Então você tem muita chance de passar muito tempo com eles numa fase da vida e depois tem pouca chance de passar tempo. Se você pensa depois dos 30, talvez os encontros que você terá com os seus pais possam ser contados nos dedos das duas mãos. Dependendo do caso, a pessoa que mora longe, foi para outro país. São muito poucos, é uma vez no final do ano, uma vez no aniversário. Então, de fato, a decisão mais importante que o livro nos leva a refletir é sobre qual é o emprego do tempo que você está fazendo. Se você está gastando tempo com o que vale a pena ou está gastando tempo com o que não vale a pena. E aí, inclusive, para quem quiser ter mais tempo, terceirizando a gestão dos investimentos para profissionais que vão trabalhar até as 10 horas da noite, como o Felipe colocou, gente realmente dedicada, que vai cuidar não só dos investimentos, vai te ajudar com planejamento, questões sucessórias, como é que faz isso, estruturas que possam vir auxiliar e te proteger do risco de mortalidade através de um seguro de vida bem feito, bem dimensionado para o seu caso, que é muito importante para todo mundo, tá, pessoal? Ah, Bruno, eu tô vendo esse episódio, eu tenho 25 anos e não tenho dependentes, meus pais, eles têm uma boa situação de vida. Para que um seguro de vida, no meu caso? Realmente, seu risco de morte, né? Você vai morrer, você não vai usar, teus pais não precisam, você não tem dependente. Agora, seguro de vida também protege de acidente e de doença grave. Eu sempre falo de seguro de vida aqui porque eu tenho certeza que se 1000 pessoas fizerem, infelizmente, batendo a madeira aqui, mas infelizmente no ano que vem eu vou ter uma história de uma pessoa que ficou melhor porque fez o seguro. Várias não usaram ainda, mas uma vai ter lidado melhor com uma doença, com um acidente, ou os parentes vão ter ficado melhor. Mas no caso específico desse jovem de 25 anos, a sua capacidade de trabalhar daqui até o futuro é o mais importante que você tem em termos de riqueza. Se alguma coisa acontece e prejudica isso, o seguro está lá para trazer parte do valor que você faria no futuro para o presente. Então, para quem quiser bater um papo com os consultores e conhecer os serviços da Portfel, tem um link aqui na descrição. Se quiserem acrescentar alguma coisa também, o Felipe é o CEO da Portfel, a Laís toca o escritório de Vitória, fique à vontade, gente. Não, acho que é um pouquinho disso que você falou, a questão de ter gestão do tempo, né? Muitas vezes a pessoa contrata a gente porque ela não gosta sobre finanças, ou porque ela não quer aprender. Tem muitas pessoas que, inclusive, trabalham no mercado financeiro. Eu já tive amigos que trabalhavam com gestão de ações que contrataram a Portfel. Porque ele falou assim, o meu tempo é escasso. Pessoas que trabalham em fundos de investimento normalmente também trabalham 14, 15 horas por dia. E ele entende muito bem do segmento específico dentro de ações que ele sabe. Empresas de energia, por exemplo. Empresas de aviação. Geralmente os bons analistas cobrem pequenas áreas, né? E você terceiriza porque você tem um cirurgião, por exemplo. O que é melhor? Ele gastar algumas horas da semana dele, que vai dar muitas horas do mês, operando mais ou gastando um tempo, pesquisando, vendo o que ele tem que fazer. Óbvio que um pequeno tempo é sempre importante. Para tentar superar o Ibovespa sozinho. Exato. Então a terceirização disso traz uma gestão de tempo muito eficiente. E aí sobre o que você falou dos pais, que eu acho muito legal, porque eu pensei nisso, né? Há um tempo eu vi um vídeo falando sobre isso e falei assim, meus pais moram no Rio, eu moro em São Paulo. Eu vejo meus pais 2, 3 vezes por ano. O meu pai, ele tem 73 anos e continua dando aula, né? Continua trabalhando, e eu acho que isso é muito bom para ele. Mas na minha família a longevidade não é muito grande. É algo oposto da sua. As pessoas morrem antes dos 80, né? 80, 80 e poucos. Espero que mais agora. Mas meu pai tem 73. Suponha que ele vai até os 85, 12 anos. E que eu veja ele 3 vezes por ano, eu tenho mais 36 vezes para ver meu pai. Cada encontro, 35, 34. Então eu comecei a me dar conta do quão importante isso é, especialmente porque eu tenho uma boa relação, eu tenho uma relação muito boa com meus pais e com a minha família. E eu falei, quer saber, eu vou para Nova York, eu ia a trabalho, fui uns 4, 5 dias antes e levei minha mãe. Paguei passagem, paguei hotel, paguei tudo, porque eu queria passar mais tempo com a minha mãe para ficar lá. E essa opcionalidade é muito boa. Eu poderia ter ficado aqui mais tempo trabalhando, ao invés de ter aproveitado 2, 3 dias com minha mãe, mas olha a diferença de experiência que eu tenho. Ela ficou super feliz, encontrei meu irmão que mora lá também. Então foi muito legal. E quanto a esse ponto que você falou do empreendedorismo, eu me identifiquei bastante. E para mim foi uma coisa que mudou a vida completamente. Porque eu trabalhava na Scania, né, numa multinacional, a parte de tesouraria, gestão dos investimentos de fundos de pensão, estava bem encarreirado, recebia propostas boas para ir para outras empresas. E na época eu tinha 25, mais ou menos, 25, 26 anos, eu falei, eu quero empreender. E meu pai, que apesar de trabalhar no mercado financeiro, é bastante conservador, falou, não, cara, acho que você tem que seguir a carreira estável e fazer, e por aí vai. Mas eu falei, cara, eu não tenho nada. Eu não tinha muito dinheiro, eu não tenho filhos, não era noivo, nem casado, nem nada do tipo, eu não tinha ninguém que dependesse de mim. Eu falei, a pior das hipóteses, se eu quebrar,
eu não vou nem voltar a morar com meus pais, eu vou me recolocar no mercado. E eu tinha um bom currículo, eu ia conseguir, talvez ganhando um pouco menos, um pouco mais, provavelmente ganhando até mais. Ter mais experiência. Exato. E aí eu falei assim, vou tentar, por que não, né? E aí eu fundei a Portfel. E aí me dediquei 100% a isso. Óbvio que na época a decisão não foi fácil, porque eu tinha um salário bom, e inclusive no começo da Portfel, logo no primeiro ano da Portfel, eu já tinha uma receita relativamente boa, na casa de uns 50 mil. 50, 60 mil. Para uma pessoa de 25, 26 anos de idade, é muita coisa. E eu, de novo, abri mão de quase todo esse salário para reinvestir 100% na empresa. E aí, mais uma vez, e agora eu estava me questionando, falei, cara, eu acho que eu tô maluco. Porque era 2020, no meio da pandemia, eu abrindo mão do meu salário para reinvestir na empresa, para dar o salário dos meus sócios, para investir, depois a gente pegou uma sala, depois o sistema. Graças a Deus, valeu muito a pena. Né? Valeu muito a pena. Ah, filho, mas você tá falando porque valeu a pena, deu certo, né? Tá no grupo, a empresa, maior consultoria do país. Mas se tivesse dado errado? Se tivesse dado errado, eu ia tentar outra coisa. Ou ia voltar para o mercado de trabalho, ganhar mais experiência, depois tentar de novo. Então, no finalzinho do livro, ele fala muito sobre a gestão do tempo, não só das experiências, ele fala sobre o trabalho também. Né? E foi a mesma coisa que aconteceu com vocês. Né? Então, você tinha a Malu trabalhando com... Você era a parte segura, a Malu trabalhando ali no digital. Até o momento que isso começou a fazer mais sentido, você veio também e isso exponencializou. Imagina se a Malu tivesse, não, eu quero ficar segura também, e os dois tivessem um emprego ali fixo. Cara, imagina o dano que isso teria causado no potencial que vocês tinham, né? Sim. Então ele também traz esse convite para reflexão de ser mais ousado na sua carreira também. E não ter o que eu chamo muito da algema de ouro. Você tem um salário e fala, mas eu não vou... Com o que você já tem, né? Você tá preso, mas a algema é de ouro. Putz, cara, é muito ruim, né? Então ele também traz esse conceito de pessoas que às vezes ficam, e se eu tivesse aberto aquela empresa? E se eu aceitasse o convite para ir para aquela empresa menor que pagava mais? Falta uma loucurinha às vezes. Eu falo isso pro Bruno. Eu não teria essa loucurinha. O Bruno teve a loucurinha. Na verdade, a minha loucurinha foi bem loucurinha mesmo. Foi porque a gente estava muito seguro. Uhum. Mas isso que você falou da algema de ouro, quando eu tomei a decisão de sair... Não é todas as empresas hoje. É que no exército, o cara quando se aposenta, ainda hoje ele ganha integral. Não sei como é que vai ser no futuro. Ou se para mim teria essa regra, porque pode ter transições, etc. Mas o ponto é que quando eu falei, não, vou sair, um amigo meu me falou, cara, mas só faltam 20 anos. Só 20, né? Tá logo ali. Só que agora falta só 13 para vários caras da minha turma. Vai faltando cada vez menos tempo. Então aquilo vai te prendendo cada vez mais. Então é complicado. Depois que tome dar tudo certo, é óbvio, né? Agora, antes, não. Aí você não sabe o que vai acontecer. Mas, de fato, no seu caso, fazia absolutamente todo sentido. Sim. Eu vou citar o caso aqui do Edu, que trabalha comigo. Ele fez aniversário há pouco. Eu conheci os pais dele agora no aniversário. E quando o Edu veio trabalhar comigo, foi a primeira pessoa que eu trouxe para trabalhar presencialmente na minha equipe no Grupo Primo. Falei, Edu, quero que você trabalhe comigo, né? Vem para cá, muda para São Paulo. Combinamos a remuneração, etc. Só que o Edu, ele era funcionário público lá em Santa Catarina. Então ele abriu mão de muita segurança, de uma rotina de trabalho mais suave do que aquela que ele tem aqui no Grupo Primo, pra vir. E ele foi perguntar pro pai dele. Ele falou, e aí, pai, você acha que eu vou, que eu não vou? Ele falou, olha, a hora de ir é agora. Você não tá casado, você não tem filho depois, né? Talvez você não devesse ir agora você tem que ir. Se não der certo, você faz outra coisa. O cara é super inteligente, poderia fazer qualquer outra coisa que ele quisesse, né? E aí veio, deu super certo, virou meu sócio. Pô, então, os riscos nessa fase da vida, você tem que topar. Depois, quanto mais velho, mais conservador você fica, é natural que seja assim, né? Porque tem muito mais a perder.